Boa tarde a todos. Eu queria agradecer aos clientes e amigos e futuros clientes, obviamente, da Ultra-High, que estão participando dessa live. Queria agradecer a Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurivei Ichueiri, advogados, por ter aceito o nosso convite. Eu acho que esse é o momento que a Ultra-High tem que trazer à nossa base de clientes o máximo possível de informação, apesar de estarmos todos em casa, em home office, e estamos todos em home office, na realidade, e, obviamente, trabalhando até mais do que anteriormente estávamos. Então, esse live com o Ricardo, para quem não o conhece, é um dos escritórios mais bem conceituados da área tributária, e é um prazer tê-lo conosco hoje. Ele vai fazer uma apresentação sobre questões tributárias envolvendo a Covid-19, e uma apresentação que deve durar meia hora, e logo após nós vamos estar abertos às perguntas, então vocês fiquem todos à vontade para perguntar o que desejarem, e o tempo da live deve ser uma hora no total. Tá? Então, novamente, a Ultra-High agradece bastante o Ricardo ter aceito o nosso convite, e espero que todo mundo aproveite bastante aí a apresentação. Ricardo, está com você aí. Obrigado, Chico. Boa tarde a todos. Mais uma vez, agradeço aqui o convite do Chico Brant, amigo de longa data. É um prazer aqui estar vendo você, pelo menos eletronicamente. E como o Chico já antecipou, né, a ideia aqui é trazer um pouco de informações em relação às medidas tributárias que o governo, somente o governo federal, editou em relação às normas, em relação à crise do Covid, tentando mitigar, tentando reduzir um pouco os prejuízos das empresas em função, evidentemente, da perda de faturamento, perda de receita e perda principalmente de rentabilidade, e para que vocês possam ter também uma avaliação de qual o impacto nas empresas. Todos aqui somos ou empresários ou investidores, pessoas que se relacionam-se com o mundo empresarial, então a gente faz questão de destacar muito o efeito econômico que essas medidas trarão ou já estão trazendo em certa parte para as empresas. Sobre dois aspectos, acho que essa informação é muito importante sobre dois aspectos. O primeiro, no aspecto micro, para entender de fato se as empresas vão ter uma ajuda econômica, uma solvabilidade, uma melhora da perspectiva de caixa, uma melhora da perspectiva de passar esse período. Ninguém sabe qual o tamanho, qual a extensão desse período, mas passar o período da crise com uma possibilidade de sair lá para frente. Se somos empresários, temos que ver isso. Se somos investidores das empresas, a gente quer saber se as nossas investidas vão de fato ter saúde financeira, pelo menos sob o aspecto tributário, evidentemente, as medidas são de cunho fiscal, e se essas medidas são efetivas. Essa acho que é a primeira visão micro dessa primeira parte que nós pretendemos apresentar para vocês. Sob o ponto de vista macro aí das finanças públicas, também a gente tem que olhar para saber se o diferimento do tributo, essa suspensão tributária que o governo primordialmente adotou em relação às medidas do Covid, vai ter impacto nas finanças públicas, ou seja, se o governo vai de fato voltar a receber tributos que foram diferidos nesse primeiro semestre. Eu já antecipo que minha opinião é não, mas não quero poluir a opinião de vocês todos, mas a gente gostaria de debater isso e acho que é um tema importante. Acho que o tema também é um tema tão relevante da moda e tão pouco discutido. A Folha de São Paulo me ligou essa semana fazendo a pergunta se essas medidas de fato teriam um auxílio para as empresas, naquela coluna que sai no sábado, sim e não, né? Quando você faz uma pergunta e uma determinada pessoa defende a posição contrária e uma favorável à pergunta, e eu vou escrever, já escrevi, e deve sair nesse sábado, manifestando um pouco sobre
qual o resultado econômico que essas medidas têm para as empresas, se de fato vão ter um alívio efetivo. Então, essa é a primeira parte que nós gostaríamos de apresentar para vocês. Em seguida, vamos falar um pouco dos projetos tendentes a aumentar a carga tributária. A gente vai falar um pouco do projeto do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, o ITCMD aqui do Estado de São Paulo, que também houve um projeto, né, de 2 deputados estaduais, já antecipo do Partido dos Trabalhadores, para aumentar a alíquota do ITCMD de 4% para 8%. Como é que está isso? O que ele prevê? Também vamos falar dos projetos de tributação dos dividendos, tributação dos fechados, empréstimo compulsório. E, por fim, a gente vai falar um pouco das consequências da inadimplência tributária, o que de fato está na regulamentação atual, vigente, para a gente poder fechar um pouco esse aspecto tributário do momento da Covid. Vocês podem fazer, por favor, as perguntas via chat. Naturalmente, eu não vou conseguir ver todas as perguntas durante a apresentação, mas ao final eu já vou tentando olhar as perguntas, repetindo as perguntas para que todos aproveitem um pouco o debate. Claro, vocês também vão poder fazer as perguntas via vídeo quando a gente acaba a apresentação habilitar. Por fim, o Chico já mencionou, a ideia é fazer um debate durante 1 hora, talvez uns 30, 35 minutos de apresentação, e depois uns 15, 20 minutos para a gente fazer um bate-bola, um pouco de comentários às eventuais dúvidas de vocês. Bom, o governo federal, como já rapidamente colocado, ele acabou adotando 2 grandes procedimentos em relação à mitigação dos efeitos da Covid sob o aspecto tributário. Primeiro, o diferimento de tributação. Então, ele falou, as empresas precisam de caixa. Nesse momento do caixa, é importante, desse momento de falta de faturamento de receita, é um momento de dar uma saúde, pelo menos econômica, para as empresas, de modo que elas teriam um autofinanciamento em função do não pagamento dos tributos. Essa foi a ideia primordial do governo, e depois algumas poucas reduções tributárias. Então, nessa linha do diferimento do tributo, a primeira suspensão que o governo fez, já bastante conhecida de todos, foi a suspensão do recolhimento do FGTS. A FGTS incide a 8% sobre a folha. O governo sempre elencou 3 meses de maior impacto econômico, o que seria os 3 meses de maior impacto econômico da crise pandêmica, os meses de março, abril e maio, e aí trouxe as medidas para aqueles meses. Então, concretamente, o FGTS fica, devido aos meses de março, abril e maio, ele fica para se pagar no segundo semestre. E aqui já vai o primeiro comentário, porque o segundo semestre vai ter uma dupla incidência. Então, o FGTS devido normalmente sobre a folha do segundo semestre tem que ser pago no segundo semestre. E o FGTS devido desses 3 meses, esse trimestre, março, abril e maio, deverá ser diferido no segundo semestre. Por isso que a gente está falando que a gente vai sair de um período de crise pandêmica, uma crise de saúde no primeiro semestre, para ter um pesadelo tributário no segundo, onde eu vou ter uma carga tributária praticamente em dobro. Aquilo que eu não paguei no primeiro, vou pagar no segundo semestre. Na mesma linha de diferimento dos tributos, o governo também efetuou a postergação de pagamento do Simples. Muitos de vocês falam, não, Simples não nos interessa muito, alguns têm até empresas Simples ou familiares com empresas Simples, mas vamos lembrar que o Simples é uma forma de tributação simplificada, uma forma de tributação aonde você conglomera todos os tributos federais, estaduais e municipais num único recolhimento, então desde PIS, COFINS, INSS, Imposto de Renda, ICMS e ISS, os principais tributos nacionais, dentro de um recolhimento. Só que o Simples é adotado por 78% das empresas brasileiras. Então, ele tem uma repercussão em número de contribuintes muito grande. É uma medida que a gente acha positiva sob o aspecto da extensão, da sua extensão, já que você atinge quase 80% das empresas brasileiras, mas do ponto de vista econômico, mais uma vez, estamos falando em diferimento e não de redução de parcelamento ou redução de parcelas. Então, também foi feito o mesmo procedimento, utilizando os meses de março, abril e maio, diferindo o pagamento para o segundo semestre. Assim, junto com o diferimento dos tributos, houve uma série de procedimentos de suspensão de prazos procedimentais
Então, certidões negativas passam a valer por 90 dias, fiscalizações em curso, elas continuam valendo, mas procedimentos de execução, eles foram suspensos. Então, houve aí um armistício por esses 90 dias dos procedimentos administrativos da Receita Federal, ou seja, o contribuinte não vai ser penalizado por eventual não pagamento do tributo nesse período de 90 dias. É um armistício que a Receita fez. Junto com essa redução dos prazos, ou suspensão, perdão, dos prazos processuais, o governo também editou já um primeiro refis. E a gente até fica pensando se isso não é um balão de ensaio para um grande refis da crise que poderá vir, na minha opinião, virá. A gente tem que fazer um parênteses aqui, que todas as crises que nós vivemos desde 2001 demandaram politicamente um refis. O refis normalmente não é de iniciativa do Poder Executivo, mas sim do Poder Legislativo, e tudo leva a crer, na minha opinião, que teremos mais um grande refis aí em 2021. Mas o fato é que, juridicamente, já há um parcelamento vantajoso. Então, é um pouco de um balão de ensaio para a equalização de dívidas tributárias. Esse parcelamento que nós estamos colocando aqui, decorrente da portaria 9924, ele é um parcelamento exclusivo para casos de execução fiscal ou inscrição na dívida ativa. Então, que situação? As empresas têm execuções fiscais ou estão devendo, inscritas na dívida ativa da União, elas podem parcelar de uma forma mais benéfica esse valor. Normalmente, o parcelamento ordinário que nós temos é em 5 anos, 60 meses, e esse parcelamento ele é possível ser até em 81 parcelas, ou se for empresa de pequeno e médio porte, até em 142 parcelas, ou seja, um alongamento de dívida. Não há redução de multa, não há redução de juros, mas uma dívida bastante alongada com uma entrada bastante pequena. Então, esse parcelamento é um mecanismo que as empresas têm adotado com bastante eficiência para tirar alguma pressão sobre execuções fiscais que elas têm nesse período. Iniciando o primeiro ciclo de redução de carga tributária, até então nós vimos que o governo diferiu o recolhimento do FGTS, diferiu o recolhimento do Simples Nacional, postergou prazos processuais, ou deu esse armistício, como a gente falou há pouco. E agora ele iniciou com uma primeira redução. Essa, na verdade, é a primeira e única, porque é a única redução que afeta os tributos correntes das empresas. Então, houve aqui uma redução em 50% do Sistema S, já uma briga antiga do ministro Paulo Guedes, né? Ele acha que o Sistema S tem uma arrecadação muito elevada para contrapartida de serviço que ele presta, e ele reduziu automaticamente em 50% todas as contribuições do SESC, SENAC, SEBRAE, SESI, Senar, todas as contribuições que incidem mais ou menos aproximadamente 9% do valor da folha. Isso foi reduzido, portanto, para 4,5%. É uma economia efetiva que as empresas têm, também limitada a 3 meses. Então, no período de abril, maio e junho, há uma redução efetiva do custo de contratação, o custo dos empregados, onde a empresa teria esse benefício, ou terá esse benefício de 4,5%. Ressalto, mais uma vez, que esse benefício ele é limitado no tempo, mas é um benefício efetivo que não vai ter uma conta postergada para o segundo semestre. Também na linha dos prazos processuais, o governo editou prorrogações de prazos de obrigações acessórias, principalmente declaração de imposto de renda pessoa física, a DCBE, que é a declaração de capitais de bem do exterior, todas essas ficaram para junho desse ano, mas há aqui uma importante nota, que o governo também diferiu as principais obrigações da pessoa jurídica, que é a DCTF e aquela EFD contribuições. São 2 declarações que as pessoas jurídicas fazem mensalmente e elas estão diferidas. Não sei se nós temos vários advogados aqui presentes, eu vi a lista, mas vi alguns colegas, principalmente tributaristas, eles sabem que se você não traz uma informação para o fisco, você está num período que chama espontaneidade. Então, esse período de denúncia espontânea te traz a possibilidade de pagamento da dívida tributária sem multa. A gente vai voltar a falar isso mais na frente, mas é importante notar que para que haja espontaneidade,
você não pode informar ao fisco o valor do tributo. E o próprio fisco permitiu que você não o informe, já que ele diferiu, ele postergou a declaração, as DCTFs e as EFDs para julho. Então, as empresas no mês de abril, maio e junho não vão precisar prestar as informações cotidianas que elas prestam. Como eu mencionei, não foi uma única redução tributária que o governo fez. Na verdade, ele fez 3. Uma única relacionada aos tributos correntes das empresas, que é o sistema S. O governo também reduziu o IOF crédito. Como nós sabemos, o IOF é um imposto que conglomera 3 incidências: câmbio, seguros e crédito. Então, IOF câmbio, IOF crédito e IOF seguros. Ele reduziu exclusivamente para 0 a alíquota do IOF crédito. O efeito econômico é óbvio, isso barateia o custo de captação das empresas, também no período de abril, maio e junho. Então, qualquer contrato efetuado nesse período, mesmo que haja carência posterior ou pagamentos parcelados em 5, 10 anos, há o benefício da não incidência do IOF na modalidade de crédito. Agora, o que é importante notar aqui é que não é só a contratação de novos empréstimos, mas qualquer procedimento de prorrogação, renovação, novação, composição de dívida, confissão de dívida, qualquer desses procedimentos de repactuação da dívida, eles estão beneficiados pela isenção do IOF. E aqui vão 2 dicas para vocês. A primeira delas é que isso acaba sendo uma norma indutora, uma norma que traz uma motivação para as pessoas repactuarem os créditos. Então, se você é devedor ou credor, é um bom momento para você tentar fazer uma repactuação, porque o custo da dívida ficará mais barato em função da não incidência do imposto. Então, se eu tenho o valor devido ou tenho o valor que eu sou credor e eu estou vendo que esse débito ou crédito não vai ser adimplido, é o momento desses 90 dias, do ponto de vista tributário, naturalmente, adequado para você fazer uma repactuação, já que o custo seria vantajoso. E um outro comentário que nós fazemos para os grupos empresariais, que é muito frequente que haja créditos e débitos entre as empresas, grupo imobiliário, onde você tem a holding, as SPS, ou grupos empresariais maiores, onde você tem 2 ou 3 empresas operacionais, ou mesmo holdings, há um fluxo financeiro entre essas empresas. Esse fluxo financeiro incide IOF, segundo a Receita. A gente acha que é inconstitucional, está para ser julgado no Supremo, mas a Receita cobra o IOF. Então, se houver uma repactuação desse IOF entre as empresas não financeiras, é uma oportunidade de você fazer um planejamento tributário para reduzir a tua exposição ou o teu custo tributário atual. Então, quem tem grupo de empresas e crédito entre companhias não financeiras, anote aí. Vale a pena vocês olharem isso com um pouco mais de cuidado. E, por fim, a última redução, também pontual, que o governo trouxe, foi a isenção, né, a alíquota 0 para o IPI e o imposto de importação, que tinha algumas situações, para os bens destinados ao combate à Covid. Essa lista é atualizada com bastante frequência pelo Ministério da Economia. Hoje nós temos óculos de segurança, viseiras, álcool em gel, vestuários e acessórios para proteção, os EPIs. Então, todos os itens necessários ao combate à Covid estão com a alíquota 0, evidentemente barateando o custo desses produtos para os consumidores finais, seja pessoas físicas, seja agentes de saúde, para combater a pandemia que vivemos. Então, foram essas as 3 grandes reduções. IOF crédito, redução pontual, IPI sobre os bens do Covid, redução pontual também, e uma redução para todos os contribuintes de pessoas jurídicas, a contribuição, 50% da redução do Sistema S. São reduções muito tímidas e com diferimentos até então bastante tímidos. Todos estavam esperando o grande diferimento ou a grande redução, que seria nos principais tributos que as empresas hoje pagam, que são as contribuições sociais do PIS, COFINS e o INSS, parte do empregador. São os 3 principais tributos hoje federais devidos pelas empresas. E o governo veio de uma maneira mais tímida ainda. Ao invés de ele diferir o tributo por 3 meses ou trazer uma redução parcial por 3 meses, ele diferiu somente as competências de março e abril.
Nem maio ele incluiu. Então, somente as competências de março e abril estão postergadas também para o segundo semestre. Então, primeiro, mera postergação. Segundo, competências, quantidade de competências reduzidas, não aqueles 3 meses, março, abril e maio, mas só março e abril. Evidentemente, com impacto na arrecadação no primeiro semestre e uma esperança que o governo vai receber essa parcela diferida no segundo. Então, as competências de março, que seriam devidas em abril, ficam postergadas para outubro, o que seria devido relativo a abril, portanto, em maio, fica postergado, perdão, para agosto, e a de maio fica postergado para outubro. Então, mero diferimento, isso trouxe aí um pouco banho de água fria para as empresas, já que não se falou em nenhuma redução e postergação. Talvez a medida de maior impacto e efetivo de caixa tenha sido as medidas tributárias vinculadas aos programas trabalhistas, das normas trabalhistas que o governo trouxe. Então, todos nós sabemos que o governo possibilitou a redução ou suspensão da jornada de trabalho dos empregados e a empresa arcando com parte desse custo de redução ou suspensão. Esse custo que a empresa arca, ele é isento de todas as contribuições sociais e impostos federais. Então, deixa eu exemplificar para dar um pouco mais de concretude à medida que foi tomada aqui pela 936, pela medida provisória 936. Isso não por portaria, mas sim por medida provisória. Vamos imaginar que eu tenho 3 gerentes que ganhem R$10 mil, cada um deles. E eu vou suspender o contrato de trabalho dos 3. Para até facilitar, vou suspender o contrato de trabalho. Esses gerentes eles vão poder receber parte desses recursos do governo, mil e poucos reais eles recebem do governo, e a empresa pode complementar a parte do valor para que o gerente não fique sem remuneração nenhuma, esse empregado não fica sem remuneração nenhuma. Esse empregado ganha R$10 mil bruto, o que ele leva fixo, R$7 mil, em função do imposto de renda e INSS parte do empregado. Ele então já vai ganhar R$1.000 e poucos do governo. Então ele tem ali faltando R$6 mil para que ele tenha a mesma quantidade de recursos que ele tinha quando ele estava empregado ou quando ele não estava com o contrato suspenso. Então a empresa decide adiantar R$3 mil para ele. Não o total dos 6, mas R$3 mil ela decide fazer uma gratificação. Essa gratificação ela é totalmente isenta. Não paga-se imposto de renda na fonte, não paga INSS parte do empregado, não paga FGTS e não paga INSS parte do empregador. Ela é totalmente isenta, o que é um grande benefício, porque você transforma um salário em gratificação de maneira desonerada. Claro que esse empregado não pode trabalhar. Eu vi algumas pessoas falando, bom, vou transformar toda a minha folha em gratificação, fico 3 meses sem pagar a contribuição e as pessoas continuam trabalhando. Isso é vetado expressamente pela medida provisória. Então, cuidado com isso. É um benefício que tem uma isenção tributária, mas ele é parcial, já que o empregado tem que efetivamente estar com a jornada suspensa ou reduzida para que ele valha. E, por fim, a última medida, que não é uma medida propriamente atual, mas é uma medida que, na verdade, houve um grande contencioso tributário em cima disso, quero explicar um pouquinho para vocês. O ex-ministro Mantega, acho que o ministro mais longevo da história do país, o ministro da Economia mais longevo da história do país, editou uma portaria em 2012, a portaria 1212, quando houve uma grande calamidade pública no Rio de Janeiro, uma grande chuva no Rio de Janeiro. Ele editou essa portaria que dizia o seguinte: olha, em caso de calamidade pública decretada pelo Estado, as empresas sediadas naquele Estado podem suspender o recolhimento de tributos. Opa, como é que é isso? Então, se houver uma calamidade pública e o Estado declarar a calamidade pública, né, as empresas que estão sediadas ali podem suspender, portanto, o recolhimento desses tributos. Os advogados tributaristas, muitos deles, viram isso como uma possibilidade, já que nós estamos em calamidade, vários estados nacionais brasileiros declararam a calamidade pública, de pedir liminarmente a suspensão dos tributos. Por que isso não funcionou? Essa portaria ela precisava de uma regulamentação que nunca foi editada. Mas, de fato, algumas empresas obtiveram liminares em juízo
a gente viu um levantamento efetuado, foram mais ou menos 250 empresas que ingressaram em juízo. 30% delas conseguiram liminares favoráveis que suspendem o pagamento dos tributos federais. Recentemente, o ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, cassou uma das liminares, já dando uma direção que provavelmente essas empresas que tiveram as liminares não vão ter sucesso. Mas é uma das formas que as empresas se utilizaram para diferir os tributos. Com isso, ontem, isso é extremamente novo, o governo também diferiu o pagamento, mais uma vez, diferiu o pagamento dos parcelamentos de tributos federais. Então, quem tem parcelamento de tributo federal também pode suspender o recolhimento nos meses de maio, junho e julho pela primeira vez. Então, estendendo aí aquele terceiro mês para julho como um mês de impacto pandêmico. Com isso, queria concluir esse primeiro, que foi a apresentação um pouquinho mais longa, as outras são um pouco menor, os outros dois módulos são um pouco mais reduzidos, mas com o seguinte comentário. O governo editou normas de diferimento, ou seja, o que eu não pago no primeiro semestre, eu vou pagar no segundo. Será que as empresas vão ter caixa e rentabilidade suficiente para pagar no segundo? O governo permitiu que as empresas deixassem de pagar. As empresas simplesmente deixaram de pagar. Agora, isso não quer dizer que elas vão pagar no segundo semestre. Não há nenhuma vinculação da suspensão do pagamento no primeiro semestre com obrigação do recolhimento no segundo. Segundo ponto. Terceiro, foram só medidas de suspensão, pouquíssimas medidas de redução. E ainda mais, sem que haja um parcelamento de longo prazo. Hoje, como nós vamos ver ao final, os contribuintes já têm um direito ao parcelamento em 5 anos. Esse é o parcelamento ordinário. E o governo está exigindo que isso seja devido em um mês. O que eu deixei de pagar no primeiro semestre, eu vou ter que pagar em um determinado mês no segundo semestre, à vista. Qual o benefício? Sem multa. Será que esse benefício ele é tão atrativo para que eu desembolse o caixa e pague um tributo que eu deixei de pagar? Ou eu vou discutir isso lá para frente e vou tentar administrar esse não pagamento? E, claro, se as empresas tomarem essa segunda opção, qual vai ser o impacto nas finanças públicas? Será que esse impacto está precificado já pelo mercado? Será que a curva de juros já está precificando a inadimplência da grande parte que poderá haver, que grande parte dos contribuintes poderão ter? Então, essas são as perguntas que a gente gostaria de ter alguma resposta, mas que a gente está percebendo que a situação, tanto do governo como das empresas, vai ser muito complexa nesse segundo semestre em relação à temática tributária. Como se já não bastasse os problemas que nós acabamos de ver, o Congresso, o Legislativo, tem trabalhado bastante bem para trazer novas propostas de aumento de carga tributária. Acho que todos viram que uma das propostas é a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. Nós verificamos que existem 22 projetos para a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. Só neste ano, 4. O Congresso está bastante ávido, alguns congressistas, evidentemente, a trazer regulamentação ou aumento da carga tributária, principalmente visando a tributação do andar de cima. Como nós vamos ver, nenhum dos tributos, equalização do ICMS, como se falava na reforma tributária, ou modificação do imposto de renda das empresas, são questões pontuais onde tributa-se principalmente o patrimônio ou a renda passiva. Dos principais projetos que tentam regular, ou que pretendem regular o IGF, 2 deles, o de número 183, e o 50 de 2020, estão andando conjuntamente e tiveram uma evolução legislativa maior. Eles foram apreciados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, com voto favorável, inclusive do senador Major Olímpio. O que dizem esses 2 projetos? Então, vamos entender um pouco melhor o que eles pretendem tributar. Eles consideram grandes fortunas valores superiores a R$ 22.847.000. Então, dali para baixo não há nenhuma tributação, acima disso haveria uma tributação de 0,5%. Até valores de R$ 133 milhões. Acima disso, haveria uma tributação de 1%. Então, seria uma tributação progressiva de 0,5% e 1%, começando em 22.700.000 e acima de valores de 133 milhões de reais. Isso para todos os contribuintes, pessoas físicas,
todos os contribuintes pessoas físicas e todos os contribuintes pessoas jurídicas estrangeiras, que têm um patrimônio, evidentemente, no Brasil. Então, ele é um imposto sobre patrimônio, ou seria um imposto sobre patrimônio, devido pelo patrimônio das pessoas físicas ou dos investimentos estrangeiros que o Brasil que tem aqui, que teria no Brasil. As duas regulamentações elas são transitórias, seja por 2 anos, num dos projetos 183, seja no projeto 5020, seria um imposto que seria devido até que o governo volte a observar o teto de gastos. Então, claramente, são 2 tributos que teria o intuito de gerar uma arrecadação para novos recursos necessários ao combate à Covid, ou seja, um imposto transitório, não é um empréstimo compulsório, mas é um imposto transitório. A gente lembra que nosso imposto transitório que tivemos, que é a CPMF, é um tributo transitório, demorou 18 anos. Né? A contribuição provisória sobre movimentação financeira demorou 18 anos. Então, o que é provisório no Brasil tem uma tendência de ficar definitivo. Então, os contribuintes, pessoas físicas domiciliadas no país, pessoas jurídicas físicas domiciliadas no exterior, inclusive o patrimônio das pessoas físicas detidas no exterior. Então, a tributação das offshore estaria no âmbito do imposto sobre grandes fortunas. E aqui é um pouco mais complexo, mas eu quero perder um pouquinho de tempo aqui para explicar isso para vocês. O imposto sobre grandes fortunas, como provavelmente vocês sabem, ele está sujeito a 2 princípios limitadores constitucionais para a sua cobrança. Existem 2 cláusulas de vacatio legis, a cláusula de anterioridade nonagesimal, ou seja, nenhum tributo pode ser cobrado até antes de 90 dias da sua edição, somada à cláusula de anterioridade do exercício, ou seja, nenhum tributo pode ser cobrado no exercício anterior à sua edição, posterior à sua edição. Tem que ter 1 ano de anterioridade. O IGF ele teria ambas as limitações. O que nós entendemos que qualquer norma para a cobrança do IGF deveria ser editada até 30 de setembro. Isso é muito difícil acontecer, até porque a edição deveria ser por lei complementar, que é uma lei que tem um quórum qualificado maior para a sua edição. Você precisa de ter a totalidade, 50% mais 1, da totalidade dos congressistas do Congresso Nacional, e não a totalidade dos presentes, que é uma lei ordinária. Então, ele tem um quórum mais qualificado, precisa observar o princípio da autoridade nonagesimal e do exercício, o que implica que as normas para sua cobrança, deveriam ser editadas até 30 de setembro. Ou seja, é muito improvável que esse imposto seja cobrado em 2021. E, se for editado em 2021, só poderia ser cobrado em 2022. Sabendo disso, esse deputado Wellington Roberto propôs um imposto ponte, como se fosse um empréstimo ponte. Ele disse o seguinte, na verdade isso também está pela senadora Elisiane Gama. Enquanto o tributo não é cobrado, não é possível de ser cobrado, haveria um empréstimo compulsório com a mesma base do IGF para ser cobrado até que o imposto passe a ser devido. Por que empréstimo compulsório? Porque o empréstimo compulsório ele excepciona o princípio da anterioridade, aquele de 90 dias ou do exercício. O empréstimo compulsório pode ser cobrado no mesmo exercício que ele é editado. No dia seguinte, ele pode ser cobrado imediatamente à sua edição. Porque o empréstimo compulsório é uma exação que pode ser cobrada, ou que deve ser editada, ou pode ser editada em momentos de grave crise econômica ou de guerra, que é o nosso caso. Então, a Constituição limita as situações de empréstimo compulsório. Então, qual foi o plano, a estratégia legislativa para que haja uma cobrança imediata sobre grandes fortunas? O empréstimo compulsório em 2020 e 2021, até que o imposto sobre grandes fortunas seja efetivamente editado. Então, esse é o risco que nós estamos sofrendo. Numa live que eu assisti do Maia, um comentário que eu assisti do Rodrigo Maia, ele disse que iria colocar em apreciação a possibilidade do empréstimo compulsório, que deveria vir antes da regulamentação do IGF, ou talvez até concomitante. Então, esse é o problema. Vocês podem nos perguntar como é que o empréstimo, esse valor vai ser devolvido? Com crédito a ser pago
a ser compensado com o imposto sobre grandes fortunas futuro. Então, essa é a estratégia. O empréstimo compulsório acoplado ao imposto sobre grandes fortunas. Isso na pessoa física. Na pessoa jurídica, aquele deputado que nós havíamos mencionado, Wellington Roberto, ele propõe também o empréstimo compulsório das pessoas jurídicas, de caráter repristinatório. Como a gente vai ver, ele tem uma retrospectividade, na verdade, porque ele tenta tributar, ou pretende tributar, o lucro líquido das pessoas jurídicas em 10%, o lucro líquido das pessoas jurídicas em 10%, dos 12 últimos meses. Então, ele olha para trás, qual foi o lucro das empresas nos 12 últimos meses e tributa a 10%. Que empresas estariam sujeitas a esse empréstimo compulsório das pessoas jurídicas? Empresas com patrimônio superior a R$1 bilhão. Numa live que eu também vi, mais uma vez, do Rodrigo Maia, ele disse que quando o Congresso propõe isso, ou quando o deputado propõe isso, e há uma certa organização política para que isso seja aprovado, não estou dizendo que será, mas segundo o presidente Rodrigo Maia, eles sempre pensam em tributar banco. R$1 bilhão são os bancos que têm patrimônio superior a R$1 bilhão, a gente sabe que Petrobras vale também, mas sempre tentam falar, olha, nesse momento de grande crise econômica, o banco está tendo lucro de R$3 bilhões no trimestre, é importante que ele venha participar de maneira mais ativa com o financiamento dos custos tributários. Portanto, pensa-se em banco, empréstimo compulsório de 10% sobre o lucro líquido é um dos projetos que está bastante adiantado em curso sendo discutido. Na mesma linha da tributação das instituições financeiras, com o mesmo racional de que os bancos têm que participar de maneira mais ativa no financiamento das despesas públicas, há um projeto desse senador, o Everton, né, de tributação em até 50% da contribuição social sobre o lucro dos bancos. Ou seja, é quase que uma privatização, uma estatização indireta ou estatização por meio tributário, onde 50% do resultado que os bancos teriam seriam destinados a pagamento de tributo. Esse projeto quase foi apreciado, inclusive quem acompanha diariamente o mercado financeiro teve uma repercussão na cotação das instituições financeiras por conta da possibilidade de ser aprovado, e aí não pega só a instituição financeira, mas não pega só banco, pega todas as instituições financeiras, B3, Porto Seguro e outras empresas grandes de capital aberto, e até as pequenas instituições financeiras também estariam sujeitas a essa tributação de 50% na CSL. Ainda não foi apreciado, o governo entrou em campo contrário expressamente à aprovação desse projeto. Eu acho que esse tem um risco menor de ser aprovado. Partindo para as pessoas físicas, rapidamente, tributação dos lucros de dividendos, acho que todos acompanharam. O senador Randolfo Rodrigues, conhecido, o senador da Rede, ele tentou incluir a discussão da tributação dos dividendos como um jabuti naquela medida provisória do governo Bolsonaro, do 13º Bolsa Família. Se vocês estão lembrados, o governo editou uma medida para pagar o 13º Bolsa Família para os beneficiados do programa. Para a regulamentação, essa medida provisória estava sendo apreciada para conversão em lei, no projeto de conversão. O Rodolfo Rodrigues incluiu a tributação dos lucros de dividendos para financiar justamente esse pagamento. Então, colocando um jabuti, todo mundo sabe a expressão jabuti, é uma medida, é uma norma que não tem correlação com aquela norma originária, mas ela é colocada durante o processo legislativo, ou aquele dispositivo. Foi afastado pelo Congresso nas discussões políticas, não saiu. Logo em seguida, o deputado João Daniel, ele propôs, um novo projeto, já que foi afastado a tributação dos lucros e dividendos na conversão dessa medida provisória do 13º. Ele propôs esse projeto 1289, aonde tributaria-se os lucros e dividendos em 15% ou 25%, 15% se for o acionista nacional, ou estrangeiro, e 25% se esse estrangeiro tiver sediado em paraíso fiscal. Fazendo um breve comentário, quem fala muito bem sobre isso é o professor Marcos Lisboa. Ele explica isso de maneira muito clara. O Brasil já tributa o lucro de dividendos.
tributa em 34% para as empresas não financeiras e em 45% nas empresas financeiras. Então, já existe tributação nos lucros e dividendos. O que se opta é um lucro sobre a tributação na fonte. Do mesmo jeito que o salário é tributado em 27,5% na fonte, os lucros, que é o direito que o acionista tem do resultado das empresas, também é tributado em 34% ou 45% na fonte. Se você, acionista de um banco, tem R$1 bilhão de lucro a haver por conta do emprego do teu capital, você vai ter R$1 bilhão menos 30 ou menos 45%, já que é uma instituição financeira. Então, já existe uma tributação, uma opção do contribuinte tributar na fonte. O que está querendo fazer é um aumento de carga tributária para ter uma tributação adicional. Isso, mais uma vez, o professor Marcos Lisboa explica com bastante fundamento. Da mesma forma que o senador Rodolfo Rodrigues tentou colocar o jabuti para a tributação dos lucros e dividendos, ele, em seguida, quando foi suprimida por questões políticas essa possibilidade, ele incluiu a possibilidade de tributação dos fundos fechados. Vocês conhecem, os fundos fechados é um mecanismo de investimento onde há um diferimento da tributação. Isso quase passou, houve um trabalho bastante forte de capacitação de alguns membros do Poder Legislativo para que entenda a repercussão que isso podia dar. E numa manifestação pública também do presidente da Câmara, ele deixou claro que a tributação do estoque, sabe, que você poderia tributar o estoque, que é a parcela já diferida, e tributar o futuro, que a tributação do estoque seria muito injusta, porque você estaria tributando aquele contribuinte ou investidor que confiou no país, já que a regra seria a tributação só no momento da realização ou da distribuição. Então, tributar o estoque seria tributar retroativamente aquele contribuinte que confiou no país. Seria inconstitucional, na nossa opinião, mas mais do que inconstitucional, seria aí antiético do ponto de vista legislativo. Então, isso nos parece que está afastado, por enquanto, a tributação dos fundos fechados. E, por fim, nós tivemos, semana passada, se não me engano, mas muito recentemente, também a proposta de regulamentação, de aumento, perdão, da carga tributária do ITCMD, Imposto sobre sucessório aqui do Estado de São Paulo, aonde a alíquota seria aumentada de 4% para 8%, então 4% até, para valores até R$414 mil, e de 414 até R$2.400.000, alíquotas progressivas de 5%, 6% e 7%, acima de R$2.400.000, alíquota de 8%. Isso incidindo sobre bens imóveis, patrimônio financeiro, sobre todo o patrimônio detido pelo decujus, o que seria recebido pelos herdeiros ou donatários no país. A gente sabe que a tributação do patrimônio no exterior ela é inconstitucional, inclusive já afastada pelo TJ de São Paulo sobre patrimônio no exterior. Então, teria um aumento de carga tributária, mas não é só isso, aumento de alíquota. Também haveria uma modificação na forma de avaliação dos bens. Então, onde hoje os bens do Estado de São Paulo os bens imóveis são avaliados pelo valor venal, você teria uma avaliação de valor de mercado dos imóveis, aonde as empresas hoje são avaliadas pelo valor de patrimônio líquido, principalmente as empresas não cotadas em bolsa, teria uma avaliação de valor de mercado das empresas, um fluxo de caixa descontado. Então, aumentaria tanto a base de cálculo como a alíquota. Esse projeto, do ponto de vista político, eu mencionei no início que ele foi proposto por 2 deputados estaduais do PT, o Paulo Fiorillo e o José Américo. Por essa razão e pelo governo, seu governo do PSDB, pelas conversas que nós tivemos, a probabilidade de aprovação é baixa. A evidente intenção do atual governador em concorrer à presidência da República, ele tem uma bandeira mais liberal, tem uma bandeira de não aumento da tributação. São Paulo tem uma tributação de 4%, ele é até inferior a alguns estados, mas não é o estado mais baixo. Tocantins é 2%, por exemplo. Amazonas também tem uma tributação bastante baixa. Os estados do Norte e Nordeste, principalmente, estão com alíquotas de 8%. A gente acha que, juridicamente, existe a possibilidade de aumento, claro, também sujeito à anterioridade do exercício e à anterioridade nonagesimal, mas a leitura política desse momento que nos foi passada é que haveria uma pequena possibilidade de aprovação. Por fim,
Só quero destacar, como já mencionado no início, de uma maneira um pouco mais rápida, que o contribuinte inadimplente, ou o contribuinte que teve aquele imposto diferido, ele tem várias formas de equacionar essa carga tributária. Então, a grande crítica dos tributaristas que fizeram as normas do governo, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista jurídico e tributário, é que ele desconsiderou as normas do ordenamento jurídico. Então, hoje o contribuinte ele já pode pagar um tributo sem multa. Não precisa de uma portaria. Denúncia espontânea, artigo 138 do CTN. Ou seja, se o contribuinte não declara o imposto, porque ele não precisa entregar DCTF, ele pode ir lá e espontaneamente bater na porta do fisco e falar, olha, eu quero pagar esse imposto e eu posso pagar sem multa. Então isso ele já tem. Mais do que isso, o governo já dá um parcelamento ordinário ao contribuinte. Qualquer contribuinte inadimplente pode ir para o governo e parcelar em 60 vezes. Hoje, com uma multa de 20%, se nós dividirmos 20% por 5 anos, 60 meses, nós temos 4% ao ano de custo financeiro, mais a Selic em 3%. Então, o parcelamento de 7% ao ano, 7% ao ano é 0,58 ao mês, que é um custo financeiro muito baixo para se parcelar. Então, na verdade, você tem aí uma indução negativa. Toda a legislação tributária permite equacionar aquela dívida tributária que não está sendo paga no primeiro semestre de uma maneira mais benéfica ao contribuinte. E o governo quer exigir essa dívida no segundo. A pergunta que se coloca é, será que isso é efetivo? Claro que não. O contribuinte ele está muito mais afeito, já conhece esse dispositivo, fora a possibilidade de um grande refis, fora a possibilidade dele discutir isso judicialmente, deixar ir para uma execução fiscal ou um auto de infração e discutir isso judicialmente, postergando o pagamento. O Brasil é o campeão mundial de contencioso tributário. O Brasil tem 3,3 trilhões de reais em contencioso tributário e o governo só faz medidas para aumentar isso. Então, a medida é muito criticada do ponto de vista jurídico tributário por essa razão. E aqui um pouco da denúncia espontânea que nós falamos, que invariavelmente pode também ser utilizado. Com isso, Chico, eu encerro a parte expositiva aqui da apresentação. Aqui tem o nosso e-mail, mas vocês receberam já. E vou olhar um pouquinho o chat para ver as perguntas, mas caso alguém queira fazer, é só abrir o microfone ou a câmera, se preferir, para a gente fazer um pouco do debate aqui em relação a essas medidas. Oi, Ricardo. Eu estou aberto aí? Está aberto mesmo? Tá, né? Ok. Eu não estou me vendo aqui. Mas eu queria agradecer muito, eu não estou me enxergando aqui, mas eu queria agradecer muito essa sua disponibilidade em estar trazendo tantas informações importantes aí para a nossa base de clientes e amigos e futuros clientes da Ultra-High. Eu acredito que muitas das coisas comentadas, pelo menos para mim, eu ignorava. Tá? Ao mesmo tempo, se a minha percepção está correta, eu acho que o governo está armando uma bomba para o segundo semestre. Na realidade, ele ele tomou atitudes, mas ele, na realidade, é como você falou, ele postergou simplesmente um problema para o segundo semestre. Eu estou com você, eu acho que poucas empresas vão conseguir pagar. No caso das pessoas físicas, eu acho que, eu não sei, aí uma pergunta minha, o que você acha em relação a carga tributária, se deve aumentar ou não? Na minha impressão, parece que sim. E eu gostaria de agradecer mais uma vez e deixo aberto aí as perguntas. Não, Chico, eu acho que um pouco isso que a gente falou no início. Do ponto de vista microeconômico, as empresas estão tendo um alívio momentâneo de caixa e como, né, os nossos pais e avós diziam, eu estou empurrando o problema com a barriga. Né? O governo empurrou o problema com a barriga. Então, vai ter um problema muito mais sério no segundo semestre e o governo e as contas públicas está precificado que iriam receber totalidade dos tributos diferentes, mas não vão. As empresas não vão ter saúde financeira para pagar esses tributos, fora que tem mecanismos da legislação vigente muito mais interessantes do ponto de vista econômico para diferir o pagamento. Então, a gente vai ter
é o que eu mencionei, é um inferno tributário no segundo semestre, com aumento do contencioso tributário, com aumento de custo Brasil, de você ter que consultar advogados e equacionar essa despesa, e principalmente redução do recolhimento. Saiu uma notícia ontem que o governo já perdeu 30% da arrecadação, teve uma queda de 30% da arrecadação. Essa queda será persistente, ela não vai ser recuperada, não vai ter uma recuperação nem em V, nem em U. Ela caiu e vai se manter baixa. E acho que muita gente não está precificando isso nas finanças públicas. Então, é um pouco do alerta que a gente faz aí para os operadores financeiros. Bom, fica aberto as perguntas, então. Aí Acaso, você coordena isso, né, Ricardo? Roberto, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Roberto deu um vozeirão, ela é inconfundível. Vozeirão é o marido. Acaso, foi ótimo, viu? Foi ótimo. Você deu uma recapitulada em tudo, realmente, né? A gente estava por dentro de um monte de coisa, já fizemos algumas coisas também na Lorenzetti. E aqui, né? Só uma pergunta que eu tenho, a questão do empréstimo compulsório, ele tem noventena? Não, é justamente isso, Roberto. Obrigado pela Ele é imposto, ele é um tributo regulador, né? Então não tem, né? Quem é mais velho como eu, lembra do empréstimo compulsório sobre passagens aéreas e combustíveis. Vocês lembram disso? Então, já houve no Brasil, isso é década de 80, o empréstimo compulsório. E a característica do empréstimo compulsório é justamente essa. Ele tem esse caráter, não é regulatório, porque o IOF é muito mais regulatório, ele tem o caráter emergencial. Emergencial, é. Ser emergencial, ele excepciona, isso está na Constituição, excepciona o princípio da anterioridade, tanto do exercício como a noventena, a 90º, a anterioridade de 90 dias. Então, ele pode ser cobrado imediatamente. Aí que está a maldade, porque você faz o empréstimo compulsório ponte para você ter o IGF e na pessoa jurídica, que tem patrimônio superior a R$1 bilhão, mais uma vez, muito com foco nas instituições financeiras, você teria um empréstimo compulsório que a base seria o lucro líquido, que é surpreendente, dos 12 últimos meses, e não do ano seguinte ou do exercício seguinte. Ou seja, um lucro líquido provavelmente muito mais elevado do que teria no momento de crise. Tá certo. Teve até o empréstimo compulsório Eletrobras, né? Na também época. Eletrobras, também. Lacá, só tenho mais uma questão, né? Quando você, por último, aí você falou, acho que isso aqui é importante, a adesão ao parcelamento. Você já tinha comentado conosco também. Só tem que tomar cuidado que é com os tributos federais, né? ICMS e ST de ICMS não, né? Exatamente. Isso é basicamente tributos federais, sim. Você tem razão. Só para alertar, né? Porque senão a pessoa deixa de pagar, a empresa deixa de pagar ICMS e pode ter uma sanção aí, né? Até fazendo um comentário, Roberto, mais uma vez obrigado, a Fiesp entrou com uma ação judicial com base naquela portaria 1212 que eu citei do ministro Guido Mantega, para vocês verem a repercussão disso, representando todas as indústrias do Estado de São Paulo, a tão poderosa Fiesp, pedindo uma liminar para suspensão do recolhimento do ICMS. Ele não obteve liminar, ou seja, mas entrou com uma ação judicial importante, com base naquela portaria 12, tentando, já que o Estado de São Paulo foi muito tímido também em qualquer procedimento de diferimento de recolhimento de ICMS ou mesmo redução. Há aqui uma pergunta, Otto, tudo bem? Obrigado pela tua pergunta. Os lucros tributados com os 15% incidiriam sobre o lucro da pessoa jurídica incluída no Simples Nacional? Sim. O projeto de lei ele inclui tanto o simples como o lucro presumido, e não só as empresas pelo lucro real. Então, a tributação seria sobre toda a remuneração dos acionistas ou cotistas das pessoas jurídicas, né? Isso no projeto apresentado no âmbito da Câmara dos Deputados. Tem mais uma. Lacaz, tudo bem? Pois não? Aqui é o Marcos Burti, tudo bem aí? Ô, Marcos, tudo bem? Bom, primeiro, parabéns pela aula que você sempre dá para nós aí. Você é fera demais, parabéns. Obrigado, meu amigo. Deixa eu te falar uma dúvida que Ter amigo é bom, né? Hã? Ter amigo é bom, né? Não, eu estou pensando aqui o seguinte, nessa questão do IGF ou do empréstimo compulsório, tem muita empresa muito contribuinte que pode ter um patrimônio superior aos 22 milhões, mas não tem caixa, né? Quer dizer, o cara
vai ter que vender patrimônio para pagar esse imposto eventualmente, se ele não tiver o caixa e ele tem, vamos dizer que ele tenha 50 na declaração e ele não tem o caixa, ele tem imóveis, tem outras coisas, entendeu? É uma coisa que complicada isso, né? Não, sem dúvida, Roberto. Assim, eu não quis nem alarmar muito vocês, mas tem naquele slide que, inclusive, como a gente tem o e-mail de todos vocês, eu vou disponibilizar os slides para vocês, tá? Para quem quiser, a gente vai mandar os slides. Num daqueles slides tem um dos projetos, ele tributa a 5%, a alíquota de 5%. Ou seja, ao cabo de 20 anos, praticamente todo o patrimônio do contribuinte seria transferido para o Estado. 5% ao ano. E, evidentemente, você teria um problema muito maior de liquidez para fazer frente ao pagamento do imposto. Só para destacar esse problema de liquidez, Marcos, num imposto de 0,5% ele é menor. Vamos ser honestos aqui, né? No entanto, se você pensar no ITCMD a 8%, de um patrimônio imobiliário grande, fazendas, imóveis, imagina a dificuldade. 8%. Ou até no empréstimo compulsório, que tem você comentou, acho que uma alíquota de 4%, se eu não me engano, aí, né, no compulsório. Ele teria uma alíquota, porque o empréstimo compulsório ponte teria uma alíquota de 4%. Você tem toda a razão, não seria de 0,5 e 1%, seria o IGF de 0,5 e 1%, com uma alíquota daquele empréstimo compulsório. Né? É uma loucura, né? Porque a pessoa não está esperando isso, pode acontecer esse ano, enfim. Complicado. Não, e assim, se você me perguntar, é óbvio que a leitura política é muito, muito complexa, principalmente no Brasil, né? Do ponto de vista jurídico, o risco que nós temos é empréstimo compulsório. O risco de 2020 é empréstimo compulsório. Como o Chico mencionou, o risco de 2021 é você ter um aumento de carga tributária com projetos para cobrar impostos sobre patrimônio ou sobre a renda passiva. Mas a minha avaliação é que isso não vai sair em 2020, do ponto de vista político. Jurídico, eu preciso ressaltar o risco. Deixa eu ver. Ô, Lacasse. Pois tá não, me Roberto? ouvindo? Opa, só mais uma. Inclusive, tem um projeto aí do IGF aí, né? É um projeto 112, que ele chega a 3% acima de 100 milhões de reais. Ele fala entre... Não, tem 1.001 projetos aí, né? 22. Tem um da Luciana Genro, que é um brinco. A Luciana Genro, vocês lembram dela? Né? É filha do Tasso Genro, ex-ministro da Justiça, que é um projeto muito inviável. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Júnior, do Eduardo Schmidt. Ele coloca assim, considerando a existência do programa de transação, eu já vou explicar para vocês, da Lei 13.998, será que o governo federal trará um novo refis? A impressão que se tem é que a lei de transação foi editada para servir de baliza para o novo programa de parcelamento, só que os prazos dessa lei não são os mais alongados. Qual a posição do escritório ou a posição a respeito? Então, Eduardo, é assim, todos os projetos de refis não tiveram origem no Poder Executivo. Inclusive, se vocês pegarem as notícias da época, os projetos são muito combatidos pela Receita Federal. A Receita Federal não gosta de refis. Ela é contrária ao refis. Né? Então, o Poder Executivo ele é contrário. Os projetos de reparcelamento de dívida nos moldes de refis, eles são projetos de iniciativa do Poder Legislativo. E já se fala no Legislativo num projeto desse. Eu concordo com você plenamente que a lei de transação, para quem não sabe, é uma lei onde possibilita acordo entre o contribuinte e o fisco. Existe um balizamento de débitos acima de 5 milhões, abaixo de 5 milhões, acima de 10 milhões. Mas é uma lei muito nova. Ela pode ser algo que desmotive o legislativo a editar, sim, um novo grande parcelamento. Mas eu acho que, do ponto de vista político, essa discussão virá. E a minha percepção é que vai ter um outro refis. Percepção porque toda a grande crise teve refis. Nós estamos vivendo a maior crise da história da nossa geração. Será que essa não vai ter? Em crise menor, se aprovou politicamente? Eu realmente... E fora que assim, a medida do governo foi muito ruim, de você postergar pagamento com parcela à vista. Onde já se viu? Não tem caixa hoje, caixa no segundo semestre.
Qual a possibilidade disso acontecer? Porque não é uma perda de faturamento, é uma perda de rentabilidade. Você vai ter imposto sobre prejuízo. Então, as empresas não vão ter fôlego financeiro, e quando o governo vir o tamanho do rombo que trouxe para as finanças públicas, ele não vai ter outra saída, pelo menos os congressistas, a tentar dar uma solução, porque senão vai criar um buraco nas empresas e nas finanças públicas muito maior. Então, isso vai ter que ser equacionado de alguma forma. E eu não vejo outra saída a não ser equacionado via um grande refis, aí, infelizmente. Infelizmente para todos, né? A gente poderia ter dinheiro para pagar os impostos, mas as empresas não estão tendo. Doutor Lacas. Doutor Miguel, prazer em falar com você. Tudo bem? Aí o doutor Miguel, Chico. Estou aqui. Estou escutando aqui. A minha foto não está no ar aí, mas a voz sim. Eu quero parabenizá-lo pela aula que nos deu. Obrigado, doutor Miguel. Miguel. Sempre é muito oportuno no tudo que faz. E é esclarecedor para nós que ficamos realmente convencidos daquilo que o senhor nos colocou. A minha pergunta é o seguinte: as empresas imobiliárias, locadoras, elas estão postergando recebimentos de aluguéis. Eu pergunto, o fato gerador desse imposto que está sendo postergado, ele é devido lá na frente, quando eventualmente receber, ou ele é devido agora no fato gerador? Em que seria o fato gerador? Então, doutor Miguel, assim, normalmente, a grande, imensa maioria das empresas com patrimônio imobiliário estão na sistemática de tributação pelo lucro presumido, que há uma tributação aí de 11,33 até 14,53 sobre a receita de locação, que é muito mais benéfico do que os 34% do lucro real ou os 27,5% da pessoa física. Então, todas as empresas, praticamente do setor de administração de bens e negócios próprios, né, de locação, optam pela sistemática do presumido. E essa sistemática era regida pelo regime de caixa, né? Então, o imposto só é devido no momento do efetivo recebimento do caixa. Então, quem postergou a locação só vai pagar o imposto quando vier a receber a parcela postergada. Tá? A segunda colocação tem a ver com matéria já discutida, mas eu volto a falar porque o imposto sobre fortunas, ele é confiscatório e ele pode, em 2 gerações, levar todo o patrimônio que foi construído ao longo de décadas. Então, isso é uma observação que eu estou fazendo. Não, dependendo da alíquota, de fato é. É isso mesmo. Ok, eu agradeço. Obrigado, doutor Miguel, pelos comentários. Obrigado, Miguel. O Lacas, alguma medida que você tenha visto de fora que o Brasil eventualmente poderia adotar ou copiar? Alguma medida inteligente? Muitas. Infelizmente, a gente não teve tempo. E eu gostaria até de fazer um webinar só sobre isso, mas acho que teria pouco público, porque é muito técnico. E aí um elogio, a Vanessa Canado. A Vanessa Canado hoje é o braço direito do ministro Paulo Guedes para a questão da reforma tributária. É uma professora da GV e do INSPER, e ela tem um grupo de estudos no INSPER. Eles fizeram um ótimo trabalho, está na página do INSPER, quem tiver interesse, na primeira página, das medidas que os demais governos adotaram, as medidas tributárias, exatamente o que nós falamos, as medidas tributárias. Os demais países, se não me engano, são 49 países que editaram medidas para o combate à Covid, algumas delas similares, diferindo impostos, mas lá, como os sistemas são muito diferentes, é difícil você comparar. Mas lá eu antecipo que boa parte dos países adotaram reduções tributárias, principalmente aqueles países que têm tributação sobre a folha de salários. A folha de salários, a gente sabe, você, na verdade, o tributo sobre faturamento é tributo sobre ingresso de caixa, não é tão ruim assim. É claro que se você tem um ingresso de caixa muito pequeno, inferior ao teu custo, você está com prejuízo
e mesmo assim tem que pagar tributo, que é uma situação já por si só muito desagradável. Uhum. Mas pior é você pagar tributo sobre despesa, que é a folha de salário. A folha de salário é um custo, eu tenho uma despesa, e eu tenho que, mesmo assim, tendo uma despesa, pagar tributo sobre a despesa. Então, é muito mais drástico a tributação sobre a folha de salários, principalmente no momento de crise econômica como a gente tem. Então, os países que têm uma sistemática similar, o Brasil é o país que mais tributa a folha de salários no mundo, há um estudo da OCDE nesse sentido, mas os países que ainda tributam folha de salários não são muitos, eles isentaram, na sua grande maioria, a tributação sobre a folha de salários. Então, teve países como a Austrália, como China, isentaram o ICMS, o Imposto sobre o Valor Agregado, zero. Não é que diferiu zero. A Espanha isentou sobre a folha de salário, isentou também parte do IVA espanhol. Então, teve países que tiveram procedimentos muito mais não digo favorável. Mas a palavra que você está usando, né, Ricardo, de isenção é uma coisa. No Brasil, nós simplesmente postergou, né? Postergou, mas assim, se a postergação, Chico, eu até entendo quando o ministro Paulo Guedes, que já assistiu a live dos ministros, fala assim, não, é que também a gente tem que pensar na finança pública. Claro, mas dá um parcelamento, por exemplo, em 24 vezes sem multa. Opa, o contribuinte vai falar, olha, eu posso pagar 60 meses com multa ou 24 sem. Realmente você tem aí uma opção razoável. Dá um parcelamento, olha, se você mantiver tanto de emprego, você vai ter 10% de redução. 20%, faz alguma coisa vinculada à manutenção do emprego. Então, alguma coisa um pouco mais, ou fazer alguma coisa mais setorial. Porque você está tratando, você deu um diferimento de PIS e COFINS, vou brincar aqui, para a Amazon. A Amazon precisa de diferimento de PIS e COFINS? Não. Está vendendo como nunca. Pois é. Agora, o setor de restaurantes, hotelaria, setor aéreo, os setores efetivamente, o setor de locação, que teve um problema de caixa, precisa de mais ajuda. Então, também não foram medidas setoriais. Os outros países fizeram medidas setoriais. Então, crítica que não foi setorial, crítica que poderia ser alguma coisa mais indutora de pagamento do que foi o pagamento à vista no segundo semestre, o inferno tributário do segundo semestre. Ricardo, nós estamos chegando aí a 1 hora de live já, e Obrigado. Acho que algumas pessoas aí acho que não almoçaram ainda também. E eu queria perguntar para você se as perguntas que eventualmente ainda tenham aí pode ser mandada por e-mail para você responder depois? Não, sem dúvida nenhuma. Todos são conhecidos nossos, amigos, podem me mandar e-mail. Eu vi algumas no chat que acho que todas foram respondidas. De fato, agradeço muito o teu convite, Chico. Temos vários amigos e clientes em comum. Isso mostra a nossa sinergia. É um prazer estar com você. E estar fisicamente juntos. Antes de encerrar, Chico, queria deixar uma pergunta no ar. Deixa só o doutor Miguel falar, Roberto, e em seguida você. Lógico. Obrigado, Roberto. Obrigado. Antes de encerrar, eu queria deixar uma pergunta no ar. Se fala muito em aumento de carga tributária, e o Estado é um elefante, é um mastodonte. Ao ponto de que o nosso Supremo Tribunal Federal tem 210 funcionários para cada ministro. E os senadores e os deputados, parece que um tem 50 e outro tem 20. Quando é que vai aparecer alguém para pôr um basta nessa farra? Doutor Miguel, não sei. A pergunta que vai ficar no ar, Miguel. Essa é uma pena, mas o Estado é um pouco maior do que a sociedade brasileira precisa de fato. Acho que isso é consenso. E alguém tem que financiar esse Estado, e é a atividade produtora que financia esse Estado. Então, é uma equação muito complicada. Você tem o imposto no Brasil, ele incide sobre a produção, principalmente. É o ICMS, produção. PIS/COFINS, produção. Imposto de renda é o relevante à pessoa jurídica. Então, você tem uma tributação sobre a produção aonde de fato, você onera o custo do produto que é consumido
por uma população. Então, por isso que o Brasil fala que tem um sistema muito regressivo, e de fato é. É uma regressividade enorme no sistema tributário. E muito por conta disso, da necessidade de financiar o Estado bastante inchado que a gente tem. É uma pena. Mas é isso mesmo, o diagnóstico é esse. Ô, Lacas, beleza? Lacas, eu quero agradecer você também aí, tá? Agradeço essa live aí, foi excelente, né? Sempre vai elucidando para a gente as coisas. A gente está junto sempre. E você pode disponibilizar esses slides aí para nós, né? Por e-mail. Vou fazer isso em seguida. A Adriana, do nosso escritório, parar, vai mandar um e-mail a todos os participantes com os slides. A gente só vai colocar em PDF, porque em PowerPoint é um pouco pesado, mas a gente vai mandar em PDF para vocês. Perfeito. Um abraço a todos. Um abraço, Lacas. Obrigado. Um abraço, gente. Saúde e se cuidem. Um abraço. Um abraço a todos, obrigado. Eu só vou deixar uma última mensagem, que eu acho que, da mesma forma que eu acho que, na minha opinião, todos os clientes precisam de um assessor na área financeira, eu acho que hoje essa nossa live, Ricardo, deixou muito claro que na parte tributária também é extremamente importante a gente ter uma boa orientação. Porque para mim, pelo menos, tive muitas surpresas hoje com a sua apresentação, coisas que eu desconhecia e que eu acho que são pontos muito importantes e que nós não podemos ficar na felicidade da ignorância, né, em relação a esses aspectos. Então, eu acho que valeu muito. Obrigado, viu? Obrigado, Chico. Bom, mais uma vez, prazer estar com vocês. Saúde, que a gente possa se ver pessoalmente mais breve. Um abraço. Obrigado a todos aí que aceitaram o convite. Tá? Um abraço aí para todos.